Que foi o partido que seu pai ficou a vida inteira, né? E daí sim teve uma ligação do meu pai. Acho que aí é o momento onde a minha vida e opção política se encontra com a do meu pai. Na época, as opções que a gente tinha são as mesmas de hoje, a PSDB, PT, PMDB. Mas meu pai, ele havia fundado o MDB em Jacareí, Movimento Democrata Brasileiro, na época da ditadura militar. E na época do movimento estudantil, eu conheci o pessoal do MR8, que é o Movimento Revolucionário 8 de novembro. 8 de novembro, se 8 de novembro. Que era uma linha meio esquerdista do PMDB. Eu conheci eles e tal. E daí, na época, vou entrar no partido, e dos grupos que estavam aqui no governo, eu me identifiquei com o pessoal do PMDB, e também era uma liberdade que eu tinha também de construir um grupo meu lá. Então me filiei no PMDB e disputei a primeira eleição no PMDB. Eu fiquei como primeiro suplente. E em 2007 eu assumo como primeiro suplente, e daí eu vou pro PPS. Daí o PMDB tinha migrado pro PPS e tal, por uma briga do Quercia com a Marta na época, em São Paulo. E daí eu acabei indo pro PPS. Que era o PPS em Jacareí, onde estavam o Davi Lino. Isso, que era também um grupo do PMDB. Então o antigo PMDB do Telmo, tudo, que era o grupo do meu pai, havia migrado pro PMDB. Que é o que acontece muito, assim, Rodrigo, eu acho... eu torço, assim, ampliando um pouco a discussão partidária, para que a gente tenha uma restrição de partidos, né, para a gente vá para um 5 ou tripartite, sei lá. Porque, na verdade, o que conta são, nesse contexto agora, é o grupo de pessoas dentro da cidade e qual é a proposta que ela tem, o projeto que ela tem para a cidade. Na época era isso, então a sigla pouco importava, porque infelizmente no Brasil a gente não tem um partidarismo ideológico, programático. Infelizmente, gostaria que tivéssemos, porque eu acho que isso ia qualificar muito mais o debate e atrair mais a população também, conforme ela se identificasse. Hoje em dia a gente tem até, assim, mais ressaltado do lado da esquerda o PSOL, que é bem esquerda, com um programa de esquerda, e do lado da direita liberal o Novo, que tem um programa aí, sim, mas fora isso que eu... a gente tem dois extremos, mas assim, num universo de 42 partidos, entendeu? Isso para um leigo, para a população que trabalha o dia inteiro, não tem tempo de se informar, não dá para entender nada. E assim, tem um monte de gente desse lado dizendo que é direita e um monte de gente desse lado dizendo que é esquerda, para confundir essa percepção. Então, eu acho improdutivo, né? E como político, né? Como agente político, eu acho muito pouco pedagógico, e isso afasta a população. Então, eu torço aí que nesse momento de transformação que a gente está vivendo, nacional, né? Que os congressistas consigam tirar um tempo para fazer essa reforma política e, quem sabe, diminuir um pouco esse número de partidos. Já que você entrou nesse assunto, depois a gente volta para o seu mandato de vereador. O problema, na realidade, não seriam, ao contrário do número excessivo dos partidos, o dinheiro excessivo do fundo partidário que se dá para os partidos? Não seria muito melhor que os partidos se autossustentassem com o dinheiro dos filiados? É uma proposta que eu sou muito simpático, que inclusive defendido pelo Novo. Né? E que é uma proposta que talvez os sindicatos tenham que viver agora, com o fim da contribuição sindical. As agremiações, elas devem ser o quê? Devem viver com base nos seus simpatizantes, não o poder público bancando. Então essa inversão de valores da própria sociedade financiar o partido que ela simpatizar, eu acho que seria uma forma de realmente... ia ser realmente uma disputa verdadeira, porque hoje a cessão do fundo partidário desenfreada da forma que é feita, isso de cara tem que mudar. E parece-me que é o que se tem de proposta lá, de só vai ter acesso ao fundo partidário quem tiver X% dos votos em cada eleição. Cláusula de barreira, né? O que vai, com o tempo, matando alguns partidos de aluguel, algumas legiões de aluguel. Deve diminuir, mas eu acho que muito longe ainda do ideal. Né? Alguns defendem, eu entendo aqueles que defendem o financiamento público de campanha, porque dizem que hoje é muito difícil, né? Ou você bota do bolso e tal, e conta por repasse do fundo partidário, ou vai ter caixa 2 o tempo todo para as eleições maiores e tal. Realmente hoje é um sistema híbrido que eu acho que está em maturação, né? Eu acho que ainda não está ainda
num sistema ideal, né, porque vai ser difícil aqueles que vão ter condição aí de se despatrimonializar como eu fiz. Eu tive que colocar todas as minhas economias para investir num sonho e Não é fácil. não é fácil, né? Você gastar aí, assim, eu peguei toda a minha previdência privada, pra você também, né? Eu tirei, que era o futuro da minha família, tudo, para investir num sonho. Então, é um desafio muito grande, nem todo mundo tem essa condição, então a gente acaba elitizando esse modelo. Então, eu acho que é um debate que não está sendo feito na sociedade. Alguns núcleos, alguns meios de imprensa fazem essa discussão, mas talvez seja uma das mais importantes a ser feitas nesse momento de transformação do país. Voltando então a falar sobre o seu mandato, em 2008, já no PPS, você se candidata e foi eleito direto. Esse primeiro mandato você como vereador, como é que foi a sua experiência? Você já tinha tido um ano de suplência e aí como vereador eleito. Como é que foi isso para você como experiência, o primeiro mandato? Foi muito bacana, Rodrigo. Assim, Que foi uma legislatura que eu lembro, já estava aqui na Câmara, muito polêmica, com muitas discussões de um lado para o outro. A gente pegou uma transição, eu acho, o final de uma geração de vereadores antigos e tal, e o advento de novos vereadores. Então essa transição sempre cria choque, né? Um ambiente ainda muito agressivo aqui dentro. Eu peguei esse final daqui, eu acho que eu brinco que era a política do Velho Oeste, o bang bang e tal, muita ofensa. Então, mas ao mesmo tempo eu gosto de um ditado que fala: mar calmo não forma bom marinheiro. Então eu tenho entrado, já a primeira legislatura ter sido tão difícil, e eu tive atuação como líder de governo na época, e assim, vim com muito apetite. Eu vi aquelas causas como se fosse uma causa como advogado, então assumi aquilo e tal. Então aquilo me lapidou muito, né? Toda aquela luta, aquele embate homérico na tribuna, aqueles discursos, me lapidou muito e me trouxe muita informação de como atuar, de como discordar de forma sábia, né? De como se posicionar, como construir a aprovação de projetos no convencimento, né? Então, assim, isso foi muito importante para mim. Ao mesmo tempo, né, me deu muita oportunidade de criar um sistema de funcionamento do gabinete, definindo funções claras, e criar um sistema de acompanhamento das demandas da população. Foi uma época também que eu acabei me identificando muito, trabalhando com a questão da organização da sociedade. Então, ao invés de criar vínculos de dependência com a população, eu criava vínculo de independência, ajudando a população a criar as associações de moradores, a ação dos condutores escolares, para que eles pudessem, enquanto instituição, conversar com o Poder Executivo de forma mais organizada. Eu lembro até que você criou, até entrevistei umas semanas atrás o ex-vereador Laudelino Amorim, e eu falei com ele sobre a frente de vereadores que você tinha criado com eles, que eram os novatos, você, o Laudelino, o Dario e o Alex da Fanuel. Exato. Que foi também um boom, o pessoal com maior polêmica, que era partidos rivais, partidos rivais, como é que podia ser feito isso? Então, é interessante essa fala do partidos rivais, Rodrigo, porque acho que isso é uma cultura futebolística do Brasil, de achar que se você está num partido de cor diferente, você tem que ser inimigo, né? E isso é tão contraditório, porque na função pública, se a gente for ver ao pé da letra, todos têm que trabalhar juntos por um objetivo só, né? E sair dessa visão atrasada, arcaica, da política antiga, né? De, se eu ganhei, eu vou dizer que está tudo bom, se eu perdi, eu vou dizer que está tudo ruim, e tudo que quem fizer, que tiver no poder fizer, eu vou falar que está ruim também, que está mal feito. Então essa dualidade, né, essa coisa dessa disputa desenfreada do poder pelo poder, às vezes até o ego mal resolvido e tal das pessoas, acaba criando esse tipo de percepção e querendo, acho que estimular que pessoas que foram adversárias em processos eleitorais tenham que ser inimigos, tem que se odiar, né, tem que ser um contra o outro. E esse discurso ele é tão contraditório porque ele é contrário ao interesse público. Se todas aquelas pessoas tinham a vontade, tinham projetos, tinham motivações para fazer o bem público, que mal tem essas pessoas se unirem para fazer o bem público. Então é interessante. Naquela época a gente percebeu isso,
chamava Frente Parlamentar Nova Atitude, porque a gente estava cheio daquela picuinha, assim, a sessão de Câmara era chato assistir a sessão de Câmara, porque parecia futrica de comadre, né? Parecia aquelas duas que ficam cochichando uma da outra, aquela fofoca e tal, um atacando o outro, era horrível. A gente falava, vamos discutir a cidade, quais são os problemas da cidade, o que a gente pode fazer por ela e tal, vamos unir forças para isso, independente da cor do seu partido. Então isso foi uma experiência muito positiva, em que pese naquele momento durou pouco, ficou meio incipiente, até por iniciativa lá do Dario Burro, que era o vereador mais polêmico, mais briguento, no sentido de sempre agredir e tal, ele acabou destoando nesse sentido e desfazendo essa frente. Mas para mim foi muito interessante vivenciar isso, que depois eu tive a oportunidade em outros momentos dessa caminhada política ter esse questionamento, mas seguir a escolha com muito mais paz no coração e sentido de estar fazendo a coisa certa. Bom, aí em 2012 você se candidata de novo, aí já pelo PMDB, e é reeleito. Sim. E no meio do seu mandato, você sai como... você era da situação e vai para a oposição. Muita gente na época disse assim, ele foi para a oposição porque ele foi preterido pelo governo para ser candidato a prefeito, e ele ficou chateado e foi para a oposição para poder ele mesmo ser candidato. O que aconteceu nessa época? Você mudou para a oposição por qual motivo? Então, na verdade, assim, interessante me dar a oportunidade de explicar isso com detalhes. Quando eu estou no PPS ainda, desde o começo, eu estou com o PPS ainda, e o Adriano briga na época com o partido todo e tal, porque ele queria ser candidato em 2012, todo o meu partido sai do PPS e volta para o PMDB. E eu fico no PPS ainda porque, enquanto advogado, eu tinha conhecimento da lei de fidelidade partidária que diz que o mandato não é do vereador, o mandato é do partido. E o vereador ele só pode sair se ele for para um partido que está acabando de ser criado, não era o caso, por perseguição interna ou por expulsão. Daí, no caso, né, quando acontece tudo isso, o Adriano toma o partido lá em São Paulo, tal, o PPS para ele sair candidato, todo mundo sai. E eu falei, gente, eu não posso sair do partido. Se eu sair do partido, eu vou perder o mandato. Como o Zé Antero perdeu o mandato quando mudou do... O Zé Antero perdeu o mandato. A minha sorte é que quando eu não saio do partido, eu fiquei, e daí o Adriano implementando então o projeto dele, de ser candidato e tal, ele me tirou da liderança do partido, me tirou da executiva e tal, ele começou realmente a praticar alguns atos que me isolou dentro do partido. E daí eu fui estudar como advogado, esses atos configuravam perseguição interna, o que justificaria eu sair do partido. Mesmo assim, isso virou uma ação judicial, e a minha desfiliação do PPS para o PMDB foi julgada pelo Tribunal Eleitoral, ainda para analisar se tinha sido ou não, e foi julgada que ela saiu de forma correta, que eu tinha direito de sair do PPS e ir para o PMDB por questão da perseguição interna. Mas mesmo assim, eu acompanhei esse julgamento e ganhei de 3-2. Então e eu lembro que assim, esse julgamento foi feito ainda em setembro de 2012, um mês antes da eleição de 2012. Então foi uma sensação muito ruim que eu vivenciei, essa questão da insegurança jurídica, que é uma lei nova e tal, isso estava se maturando nos tribunais. Quando começa o governo e tal, eu já estava um pouco incomodado com a história do mensalão, com as questões de corrupção no PT nacional, né, que pese no partido do PMDB, mas a gente tinha uma coligação aqui. E quando começa, então, o governo, eu ganho em 2012, assumo em 2013 e ganho a eleição para presidente da Câmara, com votação unânime, todos os 12 vereadores votaram em mim. E daí esse mandato foi muito conflituoso com o governo. Eu lembro direitinho, o governo começa cortando a insalubridade de todos os funcionários, a insulina Lantus, sem consultar a gente e tal. E eu comecei a ver um mandato do amigo muito truculento. Depois ele tenta um reajuste na tarifa, eu questionei o valor, descubro que tinha um valor a mais lá que não se justificava, questiono ele também sobre isso. E comecei a ser tratado no governo como um patinho feio, ele questiona demais e tal. E isso já tinha acontecido no primeiro mandato e eu meio que tolerei. Só que eu cheguei numa encruzilhada que ou eu abdicava da função do vereador de questionar, de fiscalizar,
porque eu era governo, então eu tinha que sempre concordar, o que não está na minha personalidade isso, ou eu tinha que deixar aquele grupo, né? Então eu já tinha chego nessa encruzilhada, então foi um processo que foi se avolumando ao longo do primeiro mandato, mas eu ainda com uma certa flexibilidade, falei, não, meu primeiro mandato, estou aprendendo ainda e tal. Depois o tempo foi passando, aquilo foi sedimentando e para ajudar ao longo desse período acontece também a questão do petrolão, dos desvios, do Caixa 2 e tal, e as coisas começam a ficar muito parecidas com o que acontecia aqui. Onde também tinha gente do PMDB envolvida, né? Exatamente. E daí eu começo a me desconectar da simpatia por esse grupo, né, e da afinidade, e de registro aqui que não são por todos, né, mas pelo menos da liderança daquele grupo. Porém, eu tinha a ciência de que eu não era simplesmente falar, não quero mais, tchau, por quê? Porque a coordenação do PMDB, na época, era totalmente ligada ao PT. Todos eram cargos comissionados, então o PT tinha o PMDB na mão. E eu sabia que se eu rompesse, uma das formas do partido caçar o mandato é o dono do mandato ter uma atitude diferente com que o partido determina como fechamento de questão. Isso pode ser considerado também uma infidelidade partidária e pedir a cassação do mandato. Então eu sabia que isso poderia acontecer e tinha que construir a minha saída, meu rompimento com o governo, de maneira que eu conseguisse preservar o meu mandato em respeito às pessoas que tinham votado em mim em 2012. Não podia simplesmente... Cheguei até a pensar na época, vou fazer de qualquer jeito, e se me caçarem, eu falo, fui caçado porque rompi com o PT. Mas aí pessoas, amigos e tal, até relembrando o começo da nossa conversa, falaram, Edinho, infelizmente a população não acompanha a política. E se amanhã aparecer que você foi caçado, até você provar que fosse de porco na tomada, vão achar que você roubou, que você desviou dinheiro e tal. Ninguém vai entender o que é infidelidade partidária. Então, espera um melhor momento de você fazer isso, estuda juridicamente essa possibilidade. E daí eu ficava entre a cruz e a espada, assim, já estava até pensando em não sair, porque eu já não queria mais sair como vereador, porque depois da presidência da Câmara eu entendi que eu tinha dado minha contribuição já para o Legislativo. E para candidatura para o Executivo, que era a motivação que eu tinha naquele momento, eu não ia conseguir me viabilizar. Quer dizer, em nenhum momento teve alguma conversa entre você e o pessoal do PT para você ser o candidato deles na prefeitura? Não. Nenhum momento. Não, e morria de medo de receber esse convite. Se vai ser como prefeito, vice-prefeito, se vai ser como secretário, eu vou deixar um pouco na mão de Deus, assim, né? Porque a gente falou tanta coisa improvável, se tivesse para planejar não aconteceria tudo isso, né?